Olá, bora mergulhar num assunto super interessante: a classificação dos animais domésticos. E para a gente começar, já vou deixar aqui um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça da biologia que a gente vai resolver ao longo desta conversa. Aí, só para todo mundo ficar na mesma página, esse material aqui é um resumo, tá? Um resumo bem focado da nossa aula 02 de Zootecnia Geral. É um conteúdo preparado especialmente para o pessoal do curso técnico de agronegócio da Escola Estadual de Educação Profissional de Capuí. Perfeito para a gente revisar os pontos mais importantes. E o nosso mistério é justamente este aqui. Uma pergunta que muita gente já deve ter se feito. Afinal, por que burros e mulas não podem ter filhotes? Parece simples, né? Mas a resposta, olha, tá toda na maneira como a ciência organiza o mundo vivo. Para a gente conseguir desvendar isso, a gente vai precisar de uma ferramenta, um sistema de regras que é universal. E o nome dessa ferramenta é taxonomia. Pensa nela como se fosse uma linguagem comum, sabe? Uma que todos os biólogos em qualquer lugar do planeta conseguem entender. Então, o que é essa tal de taxonomia na prática? Bom, é a área da biologia que basicamente organiza a casa. Ela classifica, ela agrupa e ela dá nome para todos os seres vivos. O grande objetivo é que não tenha confusão. É garantir que um cientista aqui no Brasil e outro lá no Japão saibam que estão falando exatamente do mesmo organismo. E essa organização toda funciona como se fosse uma escada. A gente começa lá em cima, num grupo bem grandão, o filo, e vai descendo degrau por degrau. Cada degrau é um grupo um pouco mais específico: classe, depois ordem, família, gênero, até a gente chegar lá no último degrau, que é o mais específico de todos. Pois é, de todos esses degraus, de toda essa escadaria, tem um que é a chave para a gente resolver o nosso mistério. E é justamente o último degrau, a espécie. É aqui que o segredo todo começa a se revelar. Então, vamos para a definição. O que é uma espécie, afinal de contas? É um grupo de animais que consegue cruzar entre si, mas atenção, a parte mais importante vem agora. Eles precisam gerar descendentes que sejam férteis, ou seja, filhotes que também possam ter os seus próprios filhotes. Essa palavrinha férteis muda o jogo todo. E isso nos leva diretamente aos pais da mula. Vamos conhecê-los? De um lado, a gente tem o cavalo, da espécie Equus caballos. Do outro, o jumento, da espécie Equus asinus. Reparem que o primeiro nome, Equus, que é o gênero, é o mesmo. Mas o segundo nome é diferente. Isso quer dizer o quê? Que eles são parentes bem próximos, mas não são da mesmíssima espécie. E o que acontece quando a gente junta os dois? A matemática da biologia é clara. Se a gente cruza uma égua, que é da espécie A, com um jumento, da espécie B, o resultado é o que a gente chama de híbrido. E como os pais são de espécies diferentes, esse híbrido, a mula ou o burro, nasce estéril. Para não deixar nenhuma dúvida, o próprio material de aula crava essa informação. Olha só. Os burros e mulas não compõem nenhuma espécie, por serem resultado do cruzamento de duas espécies distintas, sendo denominados híbridos interespecíficos, que são estéreis. O nome técnico é esse, híbrido interespecífico, ou seja, um cruzamento entre espécies. E é por isso que a linhagem para por aí. Mistério resolvido. E olha, isso não é exclusividade deles, não. A natureza está cheia de outros exemplos. Tem o pintagol, que é aquela mistura de canário da terra com pintacilgo, também é estéril. Acontece também no cruzamento de cabras com ovelhas, e tem até o famoso ligre, filho de leão com tigresa, que a gente vê em zoológicos. A regra biológica é a mesma para todos. Então, para a gente fechar essa ideia, existe uma regra de ouro que podemos guardar. É a seguinte: animais de espécies diferentes até podem cruzar, sim. Mas os filhotes que nascem desse cruzamento, na imensa maioria das vezes, serão estéreis. É como se fosse um mecanismo da própria natureza para manter as coisas organizadas. E com isso a gente fecha o nosso resumo. Mas se o assunto interessou e a ideia é se aprofundar ainda mais, tem várias formas de fazer isso. Dá para reler as anotações feitas em sala de aula, consultar as notas de aula impressas que o professor Washington Bernardo entregou, e tem mais. Também é possível ouvir esse mesmo resumo em áudio, em formato de podcast, lá no Spotify. É só procurar pela playlist da nossa disciplina no canal Professor do Agro. Vale a pena conferir. Um abraço e até a próxima!